Queridos, nesse dia queremos cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Para nós é uma alegria poder compartilhar da palavra de Deus com cada telespectador desse programa tão importante. Eu gostaria nesse momento de refletir a palavra de Deus em um texto muito interessante no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8 e os versículos de número 26 ao 28. Versículo 26 diz: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. Queridos, estamos diante de um texto maravilhoso, um texto que fala de um ministério no qual Filipe desenvolvia, que era o ministério da pregação da palavra de Deus. Filipe estava ali em Samaria ministrando a palavra do Senhor. Estava acontecendo prodígios, conversões, porém o Senhor manda que Filipe se dirija até o deserto de Gaza. E ele vai até ali, estava deserto, porém sob a direção do Espírito Santo, ele está naquele lugar esperando o momento exato para se pregar a palavra de Deus. E naquele momento, Filipe, ele vê passar alguém da Etiópia, um tesoureiro da rainha da Etiópia, o etíope, e ali surge uma oportunidade de ensino e de ministração da palavra de Deus. Portanto, neste momento eu gostaria de falar sobre algumas qualidades de um aprendiz da palavra de Deus. Podemos afirmar categoricamente que aquele etíope, aquele tesoureiro da rainha Candace, ali da Etiópia, certamente naquele momento se colocou na condição de um aprendiz da palavra de Deus. E nós vamos vê-lo aqui no texto sagrado. Percebemos aqui no texto, em alguns versículos, versículo de número 27, no capítulo 8 de Atos, que o texto diz que quando Filipe foi até o deserto de Gaza, a Bíblia mostra que estava passando uma carruagem onde o etíope ele estava lendo o profeta Isaías. Ou seja, ele tinha uma disposição. A primeira qualidade que nós aprendemos concernente a um aprendiz espiritual é que ele tinha ido a Jerusalém, diz o texto, e ele no versículo 27 ainda diz que ele vinha de Jerusalém para adoração. Ele tinha ido até a cidade de Jerusalém. Então a primeira qualidade que eu vejo num aprendiz da palavra de Deus, num aprendiz espiritual, é que ele é um adorador. É que ele não lê a Bíblia simplesmente por ler. Ele é alguém que se predispõe a adorar, a buscar a Deus, a buscar o conhecimento de Deus. Ele tem uma predisposição no seu coração para estar sensível àquilo que Deus deseja falar ao seu coração. Então a primeira qualidade que eu vejo naquele homem é que ele era alguém que estava disposto a devotar uma adoração a Deus. Mas há uma segunda qualidade, versículo de número 28, diz que quando ele regressava de Jerusalém, ele estava assentado no seu carro e ele lia o profeta Isaías. Vocês bem sabem que o livro do profeta Isaías é um dos maiores livros do Antigo Testamento, e aquele homem ele investiu tempo em ler. Quantas vezes nós investimos tempo em tantas coisas na nossa vida, em tantas coisas que damos valor. Contudo, aquele homem, apesar de ser um homem bem-sucedido financeiramente, obviamente, por ser um tesoureiro da rainha, ele era um homem que estava dedicado a adorar a Deus, primeira qualidade, mas ele tinha uma segunda qualidade. A sua adoração estava baseada na leitura, na meditação das Escrituras, da palavra de Deus. E aí nós podemos perceber que são duas qualidades fundamentais.
Se queremos ser verdadeiros aprendizes espirituais, precisamos ter um coração disposto para adorar a Deus, para devotar uma adoração a Deus, a colocar o nosso coração diante de Deus e, acima de tudo, ouvir a sua voz mediante a sua palavra, mediante a Bíblia. E aquele homem, além dessas duas qualidades, o texto segue e continua trazendo uma outra qualidade daquele homem. No versículo de número 31, a Bíblia vai dizer aqui em Atos, capítulo 8, versículo 31, e ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Se percebermos no capítulo 8, versículo 30, Filipe, ele indaga aquele homem. Quando ele está lendo o profeta Isaías, Filipe pergunta para ele: você está entendendo o que você lê? Você está tendo uma boa atitude de ler a palavra de Deus, de estudar, de buscar ser um aprendiz da palavra de Deus, mas você está entendendo o que você lê? E aquele homem revela uma terceira qualidade de um aprendiz. Além de ele ser uma pessoa que tinha predisposição para adorar a Deus, além de ele ser alguém que lia a palavra de Deus, ele era alguém que tinha humildade para aprender. Quando ele se depara diante daquela indagação de Filipe, ele diz: como eu posso entender se não há ninguém que me explique? Ele convida Filipe para entrar na sua carruagem e lhe ensinar as Escrituras. E ali Filipe ministra, ensina a palavra de Deus. Diz a Bíblia que Filipe começa a ensinar o texto ali de Isaías, ensinando a partir de Jesus Cristo. Ele começa a aprender verdades importantíssimas acerca do Senhor Jesus. Porque um aprendiz espiritual é aquele que, mediante o estudo da palavra de Deus, ele é convocado, ele é convidado a de fato conhecer melhor a Jesus, a ter um conhecimento mais aprofundado da pessoa do Senhor Jesus. Mas eu vejo ainda uma outra qualidade, uma quarta qualidade na vida daquele homem. Está no versículo de número 34, quando ele responde, aqui diz: e respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Ele estava ali meditando no texto, lendo um trecho do profeta Isaías, e ali ele começa a indagar: olha, o profeta está falando dele mesmo ou o profeta está remetendo-se a uma outra pessoa? Naquela oportunidade, Filipe aproveita para falar do Senhor Jesus, porque se tratava do capítulo 53 de Isaías, que fala sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Era uma profecia messiânica, e ali ele começa a ministrar a palavra do Senhor Jesus, a mensagem salvífica, a mensagem de salvação através da pessoa do Senhor Jesus para aquele homem da Etiópia. De forma que eu percebo, até então, 4 qualidades espirituais relevantes na vida daquele homem e que certamente para todos nós que estamos a querer sermos verdadeiros aprendizes, discípulos espirituais. Eu percebo, só recapitulando, que ele era alguém que tinha um coração disposto para adorar a Deus, ele era alguém que lia as Escrituras, lia a Bíblia. É impossível nós termos um crescimento e um aprendizado espiritual sem o conhecimento da palavra de Deus, da Bíblia. Em terceiro lugar, ele era alguém humilde, era alguém que tinha uma predisposição para ser ensinado, mas uma quarta característica é que ele era questionador. Ele perguntava, ele tirava as suas dúvidas, ele era alguém que tinha um sentimento crítico, no sentido positivo, ou seja, ele era alguém que queria saber realmente o que o texto bíblico estava dizendo. E aí ele começa a indagar, começa a questionar e ele revela essa maravilhosa qualidade. Mas há uma quinta qualidade que eu acho que deve ser realmente, eu tenho certeza na realidade, que deve estar presente na vida daqueles que são aprendizes espirituais. E nós encontramos no versículo 36 e o versículo de número 37.
Diz assim o texto: e indo eles, caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se creres de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Após ouvir a mensagem anunciada, proclamada por Filipe, aquele homem, ele revela uma quinta qualidade de um aprendiz espiritual. Aquele homem revela que ele tinha um desejo de mudança. Aquele homem queria mudar. Aquele homem queria permitir que a palavra de Deus transformasse o seu caráter. Ele não queria sair daquele encontro ali com Filipe da mesma maneira. Quando ele percebeu que ele era pecador, de que ele precisava de perdão dos seus pecados e que a maneira como ele poderia exteriorizar, revelar de maneira ritualística esse perdão seria através do batismo, ele diz logo a Filipe: olha, o que é que impede de eu ser batizado? Eu quero ser batizado. E aí Filipe disse: se você crê de todo o coração, você pode ser batizado. E aquele homem diz: eu creio de fato que Jesus é o Cristo. A partir de hoje, eu não apenas sou um curioso, um ouvinte das Escrituras, mas eu quero ser um praticante, eu quero ser um verdadeiro aprendiz, eu quero ser alguém que permita que a palavra de Deus gere mudança na minha vida. E naquele momento eles descem da carruagem e Filipe batiza aquele homem da Etiópia, o etíope. Queridos, diante desta mensagem que podemos perceber, dessas 5 qualidades daquele aprendiz espiritual, daquele homem, que possamos refletir: será que de fato estamos dispostos a aprender de Deus, a sermos aprendizes espirituais, a descobrir verdades relevantes de Deus para a nossa vida e colocarmos em prática? Que neste momento possamos fazer essa reflexão. E eu quero lhe convidar para que, se você ainda não tomou uma decisão real para com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, crendo nele de todo o seu coração, que neste momento você possa fazer essa decisão, que você possa reconhecê-lo como o Senhor da sua vida, crer nessa palavra poderosa que é a palavra de Deus, arrepender-se dos seus pecados e confessar que Jesus é o seu único e suficiente Salvador. Se você deseja assim fazer, nós iremos orar por você neste momento, rogando a bênção de Deus sobre a sua vida. Vamos orar juntos. Pai amado, Pai querido, neste momento, Senhor, eu quero te agradecer por estas vidas que têm ouvido a tua palavra. Ó Deus, desperta no coração de cada um deles, para que sejam verdadeiros aprendizes espirituais que estão centrados nas verdades da palavra de Deus. E que, acima de tudo, que eles possam confessar ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. E se há alguém que neste momento assim está fazendo, perdoa os seus pecados, purifica-os, ó Deus, de todo mal, escreve o seu nome no livro da vida, Senhor, e que eles continuem te servindo de todo o coração. Amém. Que Deus te abençoe. Se você deseja conhecer melhor esta palavra, se você deseja conhecer melhor essas verdades da palavra de Deus, eu quero te fazer um convite. Visite um templo evangélico mais próximo da sua casa e ali você terá a oportunidade de melhor ouvir essa palavra, que é uma palavra de vida e de salvação para a tua alma. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.